Fala galera, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos ao Corre Pra Mudar. Esse é mais um vídeo aqui do Corre Pra Mudar e se você quer saber como fazer a sua periodização de treino, se liga aí depois da vinheta. Então, hoje eu tô aqui com a Lorena Borges, ela que é personal trainer e treinadora de corrida aqui da Resistência Assessoria Esportiva em Brasília, e a gente vai falar hoje sobre periodização de treinos. Eu já defini a minha meta de 2020. Uma meta ousada, vai. Uma meta um pouco ousada, que é correr 21 quilômetros no dia 8 de novembro de 2020. A gente está em janeiro, então eu tenho aí mais de 10 meses pela frente para treinar. E uma coisa que é muito importante é a gente pensar em dividir os treinos do período de base, do período competitivo e de todos os períodos que eu vou ter aí pela frente, né? Então, Lorena, explica aí um pouquinho pra gente como é que funciona essa periodização e como é que a gente vai fazer ela aqui em 2020. Então, galera, o importante é a gente sempre definir uma meta, porque para fazer a periodização a gente precisa da data final. Então, você precisa ter a última corrida ou a corrida mais importante do ano para a gente poder fazer isso. Como a do Felipe, e ele definiu uma meta boa, que é a BSB City, é 8 de novembro. Então, a gente tem aí 10 meses para treinar. Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona, tá? Então, a gente definiu a meta, que é a BSB City. Aí, você vai lá no calendário e vai ver quantas semanas a gente tem até essa meta realizar. No caso do Felipe, é dia 8 de novembro. Então, a gente tem... Então, aí do dia 8 de novembro, de hoje até o dia 8 de novembro, a gente tem 43 semanas. Por que a gente começa de trás para frente? Porque a gente precisa desse número aqui para poder calcular o resto do ano. Então, são 43 semanas. Quantos meses faltam? Faltam 10 meses. Beleza? Ixi, não vai dar certo. Tem que escrever normal. Então, faltam 10 meses. A gente vai subdividir esses meses para poder fazer exatamente o que ele falou. O período de base, que é dividido entre preparatório geral e o preparatório específico, especial. E o período competitivo, que é o quê? Começar a treinar o corpo dele para aguentar a carga da competição que ele almejou. Desses 10 meses, se ele treina 3 vezes na semana, quantos treinos ele vai ter até lá? Ele vai ter 129 treinos. Muita coisa, gente. Lembra que lá no Instagram a gente falou que em um ano a gente tem cerca de 159, 160 treinos? Só para o período de preparação para a meia maratona, que em novembro a gente vai ter 129 treinos. 129 treinos, levando em consideração apenas os treinos de corrida, que são os treinos específicos para o que ele quer. Aí tá, definimos aqui as 43 semanas, que são 10 meses, e os 129 treinos. Esses 10 meses, eles vão se subdividir, tá? Então, a gente vai ter um período de base. Será que eu consigo escrever? E o S faz para qual lado? Para cá, sim. Para cá? Sobe. Isso. Então, a gente vai ter o período de base. E agora, competitivo, não dá para escrever de trás para frente, não. E o período competitivo. Então a gente divide os nossos treinos, quando é uma prova assim mais longa, em 2 períodos, né? Isso. Sendo que o de base a gente divide em 2 outros períodos? Exatamente. Aí o de base a gente tem 2 outros períodos, que a gente vai chamar de geral e especial. Ok? Mas o que é importante entender? De acordo com o condicionamento físico de cada pessoa, esse período de base vai variar. 2 meses, 3 meses, tudo depende de como o aluno chega para mim. Uhum. E o que a gente trabalha no período de base? A gente vai trabalhar a força, coordenação motora, habilidades técnicas, tudo isso a gente trabalha no período de base. A gente precisa desenvolver toda a capacidade física do atleta antes da gente entrar nesse período competitivo. E uma coisa muito importante, no período de base é onde a gente faz o trabalho para evitar lesão no período competitivo. Então, musculação, fortalecimento, tudo a gente faz nesse período de base, sem esquecer também de fazer no período competitivo, mas num ritmo menor, mas o importante mesmo é o período de base. Na verdade verdadeira é que a musculação ela vai funcionar como se fosse uma contrário ao período que você está na corrida. Uhum. Tá? Então, se aqui os volumes estão grandes na corrida, na musculação você vai estar trabalhando força. Se aqui a intensidade está alta, aí o treino de musculação já vai estar voltado mais para potência. Então, são coisas não são opostas, são complementares. Entendi. Tá? E aí também uma coisa muito importante para todo corredor é cuidado com essa periodização da musculação com a corrida. Porque eles são treinamentos que a gente chama de concorrentes.
Então, se eles são concorrentes, se um tá fazendo uma coisa e o outro faz uma mesma coisa aqui, você vai acabar sobrecarregando o corpo e aí machuca. E aí você acha que tá evitando lesão porque tá fazendo musculação, mas na verdade você acaba causando lesão. Exatamente, tá? Então, assim, no caso do Felipe, a gente tem lá o período geral dele aqui agora, base geral. Ele vai estar fazendo rodagens, baixa intensidade, rodagens para poder ganhar volume de treinamento e vai estar trabalhando força, até porque ele está vindo de uma lesão. Sim. Então a gente está trabalhando força com ele. Quando chegar no período especial aqui, a gente já vai estar aumentando um pouco a carga, aumenta um pouco a intensidade, tá bom? Para poder chegar nesse período competitivo aqui e descer o pau. Porque aí vem os treinamentos intervalados, vem intensidade, vem tudo. Aí é onde a gente chora e a treinadora não vê, a mãe não vê. E a gente não tá nem aí, tá? Vou te dizer, o treinador não tá nem aí. A gente gosta quando vocês sofrem, tá? Então, assim, o que é importante mesmo? Estabelecer essa meta aqui, tá? Essa meta é a mais importante. E o melhor é o seguinte, essa meta a gente chama de meta A. Essa é a mais importante do ano. Então, todas as outras provas, a gente estabelece como meta B, meta C, a gente vai descendo, tá? Ele tem uma outra meta para o primeiro semestre, porque essa meta dele é muito longa, são 10 meses, como Sim. a gente falou aqui, são 10 meses. Ele estabeleceu uma outra meta menor, que é 10 quilômetros, e a gente ainda não estabeleceu o tempo, a gente ainda tá se conhecendo, tá? Então, os 10 quilômetros vão ser no dia 19 de abril. Isso. Então, daqui a gente tem 3 meses, mais ou menos? Mais ou menos 3 meses. Para essa meta, que também é uma meta A, mas é uma meta A do primeiro semestre. Legal. E uma coisa muito importante aqui para a gente definir, para a gente discutir também, é que não adianta nada você ter uma meta A muito curta, né? Muito perto. Ainda mais se essa meta A for muito desafiadora para você. Então, você começou a correr, você já quer correr 10 km em um mês, isso é muito desafiador e não dá tempo para o seu treinador, para quem está te preparando, fazer justamente esse período de periodização e aí você evitar lesões, você correr muito mais tranquilo, você ganhar força, você ganhar resistência, né? Exatamente. E isso aí é muito importante mesmo. Por quê? A gente não deve atropelar as etapas. Então, se você corre 5 quilômetros, vamos supor aqui que você corra 5 quilômetros para 45 minutos. Então, a sua meta é correr 5 quilômetros para 40 minutos. Depois, correr 5 quilômetros para 35 minutos. Você vai estabelecendo essa meta de 5 quilômetros. Porque seu corpo ele tem que se adaptar. Então, eu comecei a correr agora, tenho 4 meses de corrida e quero fazer uma maratona no final do ano? Não vai rolar. Não vai rolar. Você pode até completar, mas a custo de quê? Né? Então, assim, estabeleça metas reais. Sim. Tá? Então, assim, eu falo pra todo mundo, correu 5, melhora o tempo de 5, melhora a técnica de correr 5. Correu 10, melhora a técnica de 10 quilômetros, melhora o tempo de 10 quilômetros, que você sofre menos. E aí você vai pensando em mais. Não pula também, eu sempre falo, não pula dos 10 para os 21. Pega um 16 no meio do caminho, tá? Por mais, a não ser que você tenha, eu já peguei alguns alunos assim, a não ser que você tenha já uma viagem programada e tal, não é legal, mas a gente faz acontecer. Sim. Tá? Então, estabeleça não metas é o ideal, reais. né? Isso. Não é o ideal, mas dá para fazer acontecer, mas não é o ideal. E uma outra coisa também, Lorena, a gente colocou aqui 2 provas, né? Uma de 21K em novembro, uma de 10K em abril. E as outras provas, eu posso fazer provas menores? Pode fazer e deve. Aí são metas Bs e metas Cs, tá? Então, no seu caso, você pode fazer uma prova de 5 quilômetros. Então, vamos falar assim, eu quero fazer... Vamos chutar aqui, tá? Eu quero fazer os 10 quilômetros 19 de abril para 1 hora. Então, eu tenho que ser capaz de correr uns 5 quilômetros para 30 minutos. Aí vai ser uma meta B. Vamos lá, em final de fevereiro, a gente pega uma prova de 5 quilômetros para você tentar fazer no ritmo que você vai tentar fazer os 10 quilômetros. Tá? Então, e também, outra coisa importante. Não é para você fazer em 27 minutos. Porque aí, senão, essa prova de 5 quilômetros se tornou uma meta A. Sim. É para você usar ela como treino para a prova de 10 quilômetros. Você ir segurando ali a cadência, segurando o seu Aprendendo, tempo. ensinando o seu corpo a correr naquele ritmo. Legal. Tá? Porque assim, quem corre 10 quilômetros em 1 hora, corre 5 quilômetros em 30 minutos. E corre 5 quilômetros abaixo de 30 minutos. Mas como ela é uma prova B, eu não preciso desgastar meu corpo para poder atingir aquilo ali. O treinador pediu 30 minutos, eu vou tentar 30 minutos. Se saiu 29 e 30, ok. Tá ótimo, 31, 30 e 30? Tá ok, tá ali tá no ótimo, tempo. Exatamente. A gente tem uma margem para trabalhar ali. O que não pode eu falo para fazer, o treinador fala para fazer 30 minutos e a pessoa faz 26. Faz o melhor tempo da vida, estoura. Aí o que eu vou ter que fazer com você?
reduzir tudo que a gente fez para poder recuperar o seu corpo, para poder começar tudo de novo. Aí você acaba estragando aquela sua meta que você estipulou. Bacana. E assim, importante dizer também que isso aqui é só um overview, né? A gente passou bem por cima do que é essa periodização, esse período de periodização. Claro que tem muito mais detalhes, tem fase de polimento quando você está perto da sua prova, tem outras questões a mais, principalmente provas mais longas, que você precisa ver com o seu treinador, conversar com ele, entender direitinho como essa periodização é muito importante que você entenda também. Porque às vezes ele coloca lá para você correr 10 e você fala, poxa, por que eu tenho que correr 10 sendo que minha prova é daqui 3 meses? É importante você conversar com o seu treinador para ele te explicar direitinho, entender, para não ter nenhuma dúvida e aí sim você se motivar cada vez mais com aqueles treinos, você pensar, poxa, hoje eu estou fazendo um treino de base porque é importante para o meu fortalecimento. Ah não, agora eu estou num período competitivo porque a prova está chegando, né? Isso é importante a gente sempre conversar com o treinador para a gente entender como é que tá os nossos treinos, em que período da fase de treino até nossa meta a gente está. E importante também que agora todo mundo praticamente, quem não tem prova alvo em março, por exemplo, igual ano passado eu fui para a Maratona de Tóquio, então esse momento eu já estava no período competitivo, porque eu tinha uma meta muito grande em março, mas a maioria está no período de base, tá? Então não adianta a gente falar para vocês, Felipe, corre para mim 7 km num pace de 7,5 e você correr num pace de 6,20, porque você vai desgastar o seu corpo. Então o período de base é rodagem e a velocidade realmente é menor, tá? Porque, vamos lá. É o que ele falou, a gente passou bem por alto, sim, tá? Mas uma coisa que todo mundo tem que entender, até os que não têm treinador, é que enquanto a gente está aumentando o volume, a gente não aumenta a intensidade juntos, tá? Eles não suportam, causa lesão. Então, aumentou o volume, a intensidade está aqui baixa. Quando o volume vai descendo, a intensidade vai subindo, tá? Esses dois aqui, eles não podem concorrer, beleza? Porque senão realmente causa lesões. Então, assim, tô lá no período de base, igual o exemplo que eu citei. Falei pro Felipe correr 7 km a 7,5 e ele correu a 6,20. Na minha periodização, quando chega daqui a 3 semanas, que eu pedi para ele fazer uns treinos de tiro a 6, o corpo vai estar cansado porque ele fez aqueles outros treinos a 6,20. Sim. Então, assim, tá tudo programado. Lembra desses 129 treinos, desses 10 meses, dessas 43 semanas? Cada uma delas está dentro de uma faixa de treinamento. E aí vai chegar, por exemplo, aqui, vamos supor, 8 de novembro. Um domingo, quando for ali pro dia 20, entre 20 e 25 de outubro, que de cabeça é mais complicado, ele vai estar dando tiro curtos e de alta intensidade. Então, se ele já veio desgastando o corpo lá atrás, não seguindo o que o treinador falou, fazendo errado, quando chegar nesse período de polimento, ele vai estar extremamente cansado. Sim. E aí, quando chegar nessa prova aqui, ele vai quebrar, o corpo não vai responder, aí vem a frustração, vem tudo aquelas coisas horríveis que acontecem com a gente e todo mundo vai passar por isso, tá? Sim. Então, é melhor, tá tudo bonitinho, desenhado lá. Quando vocês falam pra mim a meta, eu já desenho tudo, o ano inteiro, tá? Então, por isso que a gente realmente resolveu gravar esse vídeo, porque é importante demais essa meta. E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que você tinha uma maratona de Tóquio em março. Muita gente começa as metas já em janeiro. Não dá tempo de você se preparar para uma maratona de janeiro para março, né? Então você tem que já pensar, se você quer fazer uma maratona ou uma meia maratona no início do ano, já pensar no ano anterior e avisar isso para o seu treinador de qual meta você quer e qual prova você quer fazer no próximo ano, né? Exatamente. Você gosta de corrida, todos nós somos atletas amadores, a gente tem a nossa vida, trabalho, correria, tudo. Só que se você gosta de correr, você precisa se dedicar. Sim. Então, eu vou puxar o calendário de corrida, de provas de corrida e vou lá olhar. Pô, essa daqui é muito legal, eu quero fazer. Eu acho que esse ano eu consigo fazer 21 quilômetros. Eu acho que esse ano eu consigo fazer 10. Que prova que é boa? Aí eu vou lá no calendário, olho e estabeleço. Estabeleceu a prova? Vira para o treinador e fala, olha, essa aqui é a minha prova-alvo. Aí a gente já faz o resto. E se você corre maratona, corre meio maratona, os calendários são vastos, enormes. Então, assim... Com mais de um ano já que eles publicam, que você tem, já sabe a data quando vai ser. É igual atleta olímpico. Isso aqui que eu fiz para vocês são 10 meses. Os atletas olímpicos, eles fazem isso 4 anos. E o período de base competitivo deles vai mesclando, sim, mas é uma periodização de 4 anos. As Olimpíadas de Tóquio agora. Quando acabar as Olimpíadas de Tóquio, eles já estão projetando os 4 anos para frente.
tá? Então, assim, é muito importante para vocês verem que realmente é a meta final, e aí começa de trás para frente. Aí os mundiais, os regionais, os estaduais, os sul-americanos vão entrando nessa periodização. Legal. Gente, Lorena, muito obrigado. Acho que foi bem explicativo para a galera aqui. Quem quiser saber mais, vou deixar aqui o contato da Lorena, da Resistência, para vocês entrarem em contato, procurarem. Então, fiquem super à vontade para tirar dúvidas. Se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu mando para a Lorena me responde, eu respondo vocês. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @correpramudar e @resistência assessoria esportiva. E você pode entrar lá, ver tudo, outras dicas, outros vídeos, muito material bacana sobre corrida de rua, sobre mudança de hábitos, sobre metas. Tá tudo lá explicadinho. E se você gostou, não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, porque vem muito mais vídeo bacana por aí, muito mais vídeo com a Lorena, para ela explicar mais pra gente sobre esses detalhes que muitas vezes a gente que corre, a gente não sabe e os treinadores sabem muito mais que a gente. Então, galera, muito obrigado. Eu fico por aqui e até a próxima.